Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema mordomia da igreja local. Nós vamos aprender aqui, a lição tem 3 partes. A primeira parte sobre a mordomia dos bens espirituais. E esses bens espirituais envolvem a palavra de Deus, o discipulado, a evangelização e também os dons do Espírito Santo. Vamos aprender na segunda parte sobre a mordomia da ação social, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a importância da ação social, e também a terceira parte sobre a mordomia da responsabilidade de cada crente, cada membro do corpo de Cristo, tanto os membros e congregados, como também os líderes. Então, a mordomia da igreja local, muito importante. O primeiro slide aqui, o slide número 2 dos nossos slides, nos diz assim, a mordomia dos bens espirituais. Olha que importante esse conteúdo, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Toda a igreja tem que valorizar o ensino da palavra. Subsídio teológico. Toda a igreja local precisa ter momentos específicos para que os membros estudem a palavra de Deus de forma sistemática. Para quem não sabe, a palavra aprendei, de Mateus 11, 29, vem do grego mantano, e significa aprender por meio de estudo. Portanto, é necessário que os líderes de cada igreja local ofereçam estudo sistemático da palavra de Deus. A igreja que não oferece está negligenciando, está pecando. Mas o que significa a palavra sistemático? Significa que o estudo deve ser feito de acordo com um sistema que envolve certas coisas que são ambiente adequado, tem que ter, horário específico, tem que ter, material de estudo, Bíblia ou livros, método de estudo, professores e alunos. Quando uma igreja oferece aos membros o ensino sistemático da palavra de Deus, por meio da escola dominical, escola teológica, culto de ensino e outras formas, ela está cumprindo a ordem de Jesus, que foi fazer discípulos por meio do ensino, conforme Mateus 28, 19 e 20. Quando Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, os ouvintes eram judeus. E os judeus, a palavra aprendei, do grego mantano, é claro que Jesus usou uma expressão em hebraico, mas tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Jesus estava querendo dizer, vocês precisam aprender estudando. Quando eles falavam a palavra aprendei, vinha à mente deles, todo judeu, que eles tinham que ter um local específico, um horário específico e um método para estudar a palavra de Deus, com os mestres e os discípulos. Toda a igreja local precisa ter momentos específicos, ensino sistemático da palavra de Deus, com horário, local, metodologia, palavra, professor e aluno. A igreja que cumpre isso, por meio da escola dominical, escola teológica, culto de ensino e tantos outros eventos que a igreja proporciona para o aprendizado da palavra, ela cumpre o texto que diz, aprendam. Agora, a igreja que negligencia, que não tem ensino sistemático, não tem momentos onde a igreja se reúne com mestres para estudarem a palavra, esta igreja está pecando e negligenciando. Por isso, a primeira parte da lição, já o primeiro tópico, na mordomia dos bens espirituais, um dos maiores bens que a igreja possui é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada de forma profunda e sistemática. Quando falo de sistemática, estou falando de um sistema que envolve local, horário e metodologia. Toda a igreja deve ter local, horários e métodos de ensino para ensinar a palavra de Deus, ok? O terceiro slide diz assim, a mordomia na evangelização e no discipulado. Então, como sempre aqui, eu estou explicando o tópico, daí no domingo os irmãos se aprofundam. Tenho certeza que só nessa primeira parte, no primeiro tópico, sobre a importância do ensino da palavra, os irmãos vão ficar aí um bom tempo
falando da importância do ensino da palavra. Nós estamos vendo hoje, poucas pessoas estão interessadas em estudar a Bíblia. Mas é muito importante, é mordomia dos bens espirituais, o ensino da palavra, dever da igreja local. Agora o segundo tópico, mordomia na evangelização e discipulado. Subsídio teológico. Existe uma matéria na teologia chamada crescimento da igreja. Nessa matéria aprendemos que a igreja tem uma tríplice missão que é, letra A, missão vertical, que é a adoração. Letra B, missão horizontal, que é a evangelização. E letra C, missão central, que é o discipulado, o ensino. O que é a evangelização? A evangelização consiste no trabalho em conjunto da igreja em anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, conforme Marcos 16 e 15. Então a evangelização é a ação em conjunto. A igreja tem que disponibilizar meios para que os membros em conjunto, por meio do departamento de missão, por meio de missões locais, estaduais, interestaduais e internacionais, a palavra de Deus seja divulgada a toda criatura. Ação em conjunto. A igreja que não prepara uma forma para que os membros em conjunto, na sua cidade e fora dela, anunciem as boas novas, está negligenciando na mordomia dos bens espirituais. Então a evangelização é ação em conjunto. Agora o discipulado. O discipulado consiste em fazer os novos convertidos aprenderem a vontade de Deus e permanecerem no caminho da salvação que é Cristo. Até porque a palavra discípulo vem do hebraico talmid e significa aprendiz. Por isso que um discípulo precisa ser ensinado a fim de que aprenda a vontade de Deus e permaneça diante dele. Uma das coisas que a igreja tem que valorizar chama-se discipulado. A pessoa aceitou o Senhor Jesus, a igreja deve oferecer condições para que esta pessoa nova convertida tenha possibilidade de aprender por meio do discipulado a conhecer a palavra de Deus e a ter o convívio com os cristãos. Somente por meio do discipulado a gente vai conseguir fazer com que o novo convertido permaneça no caminho da salvação que é Cristo. Por isso que o Senhor diz, fazei discípulos. Então colocou uma responsabilidade aos líderes, às igrejas. Tem que haver o discipulado. Aqui na nossa igreja eu sempre falo para os irmãos, alguém aceitou Jesus, já pega o nome, já pega o telefone e já vamos entrar em contato. Nós temos aqui uma média hoje de 12 pessoas fazendo discipulado. Foram as últimas que aceitaram Jesus nos últimos cultos. Então nós temos aqui um grupo na sexta-feira à noite e um grupo domingo de manhã, junto à escola dominical. O novo convertido já faz o discipulado no horário da escola dominical, já vai se acostumando a levantar no domingo, terminou o discipulado em torno de 2 meses, já faz o curso para batismo, já se batiza e já ingressa na escola dominical. A igreja tem que oferecer o discipulado, tanto na igreja como também nas casas. Fizemos muito discipulado e ainda é feito o discipulado nas casas. Quando a pessoa, vamos 1 hora na tua casa, marca o dia, marca o horário, e as pessoas então são discipuladas em casa. Hoje o contexto social é outro. Tem muitas pessoas que não é tão fácil o acesso nas casas. Muitos querem privacidade, o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos trabalham. Então, a gente oferece as duas condições, seja em casa ou na igreja. Muitos optam em fazer o discipulado na igreja, não tem problema. Mas tem que haver o discipulado para os novos convertidos, ok? Isso é mordomia dos bens espirituais. Palavra, evangelização e discipulado. Não pode haver negligência nessas frentes de trabalho. O slide 4, terceiro tópico. A mordomia no uso dos dons espirituais. Subsídio teológico. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas por Jesus Cristo à sua igreja. Essas capacitações servem para a edificação da igreja, para atrair os pecadores a Deus e desfazerem as obras do diabo. Então é muito importante as manifestações do Espírito por meio dos dons, conforme Marcos 16, 17, 1 Coríntios 14 e 3. As manifestações do Espírito Santo fazem parte da vida da igreja. Contudo, é necessário evitar os exageros no meio da igreja, para que a mesma não entre no caminho do fanatismo
e também da desordem, conforme 1 Coríntios 14 e 40. Então, os dons espirituais, a Bíblia diz, não extingais o Espírito. O Espírito Santo não pode ser extinguido, as manifestações dele no nosso meio. Nós temos que pedir para Deus as capacitações, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, porque elas servem para edificar a igreja, serve para atrair os pecadores a Deus e serve para desfazer as obras do diabo. Eu não consigo entender como é que tem ministérios e líderes por aí que não acreditam nas manifestações do Espírito e nem querem os dons do Espírito Santo no meio do convívio da igreja. Isso é um prejuízo. Me lembrei de um testemunho onde um pastor perguntou para outro: como é que a tua igreja cresce e a minha igreja não cresce? Aí o pastor, que acreditava nos dons do Espírito Santo, disse para ele: pegue um barco e empurre o barco na terra. E pegue o outro barco e empurre em cima da água. E veja qual que vai ter facilidade de locomoção, de andar. E aí eu disse, claro, aquele que ser empurrado em cima da água. Ele disse, aí é uma igreja. Se a igreja estiver nas águas do Espírito, nos dons do Espírito, no agir do Espírito Santo, ela anda, ela avança, ela cresce. Agora, a igreja que não acredita no agir do Espírito Santo, ela fica estagnada. Então, os dons é muito importante e necessário para 3 coisas, conforme a Bíblia. O que eu coloco aqui é tudo por dentro da Bíblia. Primeiro, edificação da igreja. Segundo, atrair os pecadores a Deus. Terceiro, desfazer as obras do diabo. Está aqui em Marcos 16, 17, 1 Coríntios 14, 3. Confira ali que você vai ver as 3 finalidades dos dons. Agora, tem que tomar cuidado para que a igreja não se torne fanática, priorizando os dons até mesmo acima da palavra de Deus. Eu ouvi uma vez um pregador numa rádio de um outro ministério dizendo que os dons estavam acima da palavra de Deus. Isso é uma heresia, isso é um erro doutrinário. Os dons contribuem com a palavra de Deus, mas a primazia é a palavra, o ensino da palavra. Então tem que tomar cuidado para não supervalorizar os dons e fazer com que a igreja entre num caminho de fanatismo e de desordem, de maneira que não haja ordem no culto e nem ensino mais da Bíblia. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Agora, é sempre o centro, né? Nem para a esquerda, nem para a direita. O centro. Tem que haver as manifestações do Espírito Santo, até porque a Bíblia diz que é a unção de Deus, a unção do Espírito, que despedaça todo o jugo. Então tem que haver. Jesus pediu para que a igreja buscasse o poder, pediu para que a igreja recebesse o poder, e o Espírito Santo está no nosso meio para operar os seus milagres. Ok? Vamos para frente. A segunda parte da lição, a mordomia da ação social na igreja. Então, vimos já a primeira parte sobre os bens espirituais, palavra, evangelização, discipulado e dons. Muito importante saber cuidar e trabalhar com esses assuntos. Agora, a mordomia da ação social na igreja. Outro assunto importante. Primeiro tópico, assistência social no Antigo Testamento. Então nós temos aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3 da lição. Nos Salmos, Provérbios e Profetas. Subsídio teológico. Toda a Bíblia está fundamentada em 2 grandes mandamentos que são, letra A, amar a Deus, conforme Deuteronômio 6 e 5, Mateus 22, 36 ou 39. Letra B, amar ao próximo, conforme Levítico 19, 18 e também Mateus 22, 36 ou 39. Dessa forma, no que diz respeito ao segundo mandamento, o amor ao próximo é visto quando o povo de Deus age em favor da felicidade do seu semelhante. Geralmente, as ações do povo de Deus estão relacionadas ao suprimento das necessidades alheias. Dessa forma, em todo o Antigo Testamento se encontram os ensinamentos acerca do amor ao próximo, por meio das ações sociais em relação à saúde, à alimentação, vestuário, moradia e etc. Aleluia! Então, no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento está pautado no que diz respeito à interação entre os seres humanos, do próximo para com o seu semelhante. Todo o Antigo Testamento está pautado no segundo mandamento, amar ao próximo. E no que diz respeito a amar ao próximo, nós precisamos suprir as necessidades do próximo, a fim de que o seu sofrimento seja amenizado ou desapareça. Nós temos que fazer alguma coisa para que o sofrimento do próximo desapareça ou seja amenizado, para que venha alegria no coração do próximo. E aí você vai estudar aqui e você vai perceber que a nossa ação deve ser na área da saúde, na área da alimentação, na área do vestuário, na área da moradia, inclusive.
Nós temos aqui na igreja várias frentes de projetos sociais e de evangelismo urbano, missões urbanas. Então nós temos aqui campanha do agasalho, campanha da alimentação, nós temos aqui campanha, inclusive, já foi construída até casa, por parte da igreja aqui na nossa cidade, para irmãos que não tinham casa. A igreja tem que fazer o seu papel. Mas nós vamos ver algo muito importante aqui nos próximos slides. Vejam lá, o slide número 6, olha só. Assistência social no Novo Testamento e também agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Como eu disse aqui, tirar o sofrimento do próximo. Então nós temos aqui ponto 2.1, aliás, 2.1, 2.2, 2.3, nos evangelhos, em Atos, nas epístolas. Subsídio teológico. No Novo Testamento, a maior demonstração de amor por parte de Deus através da igreja são as obras sociais, tá? Conforme Atos 6, do 1 ao 4. Dentro do convívio da igreja local, os discípulos devem atender aos mais necessitados que são. Aí nós temos que descobrir quem são os necessitados. Por quê? Porque existem os aproveitadores. Mas vejam bem, quem são os necessitados que a Bíblia revela? Letra A, viúvas sem filhos, tá? Conforme 1 Timóteo 5 e 3, também 4, do 8 ao 10, 5, 3, 4 e do 8 ao 10, tudo no capítulo 5. Letra B, órfãos de pai e mãe, que está lá em Tiago 1 e 27. Letra C, doentes desamparados, conforme 2 Tessalonicenses 3 e 10. Olha que importante essa leitura aqui. Todas as igrejas locais devem organizar em frentes de trabalhos sociais de acordo com suas condições, a fim de amenizar ou pôr fim ao sofrimento do próximo. Então é muito importante descobrir quem é aqui as pessoas que a Bíblia dá prioridade no atendimento. Não que a gente não vá ajudar outros tipos de pessoas dentro das condições da igreja, mas prioridade. Eu ainda não falei aqui dos domésticos da fé, né? E tem que ser doméstico da fé. A prioridade é os domésticos da fé. Nós temos aqui um projeto de assistência social aqui de alimentação, é quase meia tonelada de comida por mês que a gente distribui aqui. Mas eu faço questão de dizer para as pessoas, jamais eu despeço alguém de mão vazia. Agora, as cestas básicas que a gente distribui, eu sempre digo para as pessoas, é para os membros e congregados, pessoas que frequentam a igreja. Se chega alguém aqui com fome, a gente dá um leite, um pacote de bolacha e tal, mas a gente diz, olha, quer ser ajudado frequentemente e de forma maior, frequente a igreja, porque a Bíblia pede para priorizarmos os domésticos da fé. Aí eu sempre digo para as pessoas, se eu pegar as cestas que eu tenho aqui e dar para você, porque você não frequenta a igreja, você vai, pede aqui numa igreja, pede em outra, e tem que tomar cuidado, irmãos, existem os aproveitadores da igreja, da fé. São, às vezes, até usados por espíritos malignos, para tirar realmente de quem precisa e está congregando. Tomar cuidado, ter discernimento, mas nunca despedir ninguém de mão vazia. Aí eu digo para as pessoas, a gente ajuda as pessoas que constantemente frequentam a igreja conosco. E aí então assim funciona. Mas eu sempre digo, a pessoa precisa ter força de vontade para sair dessa vida, porque a vontade de Deus não é que a pessoa fique na mendicância. Então a pessoa tem que ter essa consciência. A Bíblia ensina aqui quem são os desamparados que a igreja deve procurar atender. Viúva sem filho, porque a Bíblia diz que os filhos devem atender. A viúva, a Bíblia diz que se não cuidar da família, é pior que o infiel. No contexto aqui das viúvas. Então, os filhos, que a mãe é viúva, os filhos têm o dever de ajudar. Nem sem contar que nessa época aqui, irmãos, não tinha auxílio do governo. Naquela época o governo cobrava imposto, mas não devolvia para o povo o que o povo merecia. Hoje é diferente. Hoje o povo ainda continua pagando imposto, mas já tem esse retorno. É difícil a viúva que não tem o auxílio do governo. É difícil a viúva que não tem um amparo do governo. Então, hoje está bem melhor a situação. Louvado seja Deus pela administração que evoluiu na face da terra. Mas a igreja também não pode se eximir da sua responsabilidade. Existem viúvas no nosso meio que precisam de ajuda, existem órfãos de pai e mãe e existem doentes desamparados que precisam ser amparados. Mas a igreja local ela tem que se organizar, tem que ter frentes de trabalho para atender essas necessidades. Nós temos aqui o slide 7, a terceira parte da lição, a mordomia dos crentes na igreja local. Olha só, em primeiro lugar, é preciso congregar. Primeiro tópico da lição, muito importante. Em relação à assistência social, eu acredito que cada congregação, pelo Espírito Santo, já promove ali frentes de trabalho para amenizar
o problema das famílias necessitadas. Agora aqui, a terceira parte, a mordomia da igreja local, dos crentes da igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Subsídio teológico. Quando a Bíblia diz para não deixar a vossa congregação, ela está se referindo a não deixar de ir ao local onde a igreja se reúne, conforme Hebreus 10, 25. Portanto, cada cristão precisa estar juntos uns dos outros, a fim de agradar a Cristo, que é o cabeça do corpo, conforme 1 Coríntios 12, 27 e João 17, 21. Hoje nós estamos vendo, principalmente pelas redes sociais, tem pessoas que não querem mais congregar. Eles dizem, não, meu pastor é Deus, não preciso ir em igreja, não preciso estar junto com os crentes nos cultos, eu sirvo a Deus em casa. Isso é pecado. Porque a palavra de Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, ali não fala do hábito de estar junto. Está falando de abandonar o local da reunião. O original mostra isso. Não é para abandonar o local de reunião dos crentes, que é a casa de oração. Então é sim mandamento bíblico que os cristãos frequentem a igreja e estejam no local de reunião para cultuarem a Deus juntos. Até porque a vontade de Deus é que todos sejam um, conforme João 17, 21. E nós sabemos que Cristo é o cabeça do corpo. Ele não é a cabeça de células. Ele é a cabeça de um corpo, bem ajuntado e bem reunido. Então a união é uma das principais vontades de Deus no que diz respeito aos seres humanos. Então pessoas que querem se excluir, viver igual eremitas, isolados, e dizendo ainda que estão servindo a Deus, que agradam a Deus, essas pessoas estão cegas espiritualmente. Precisa sim congregar e estar no local de reunião, local de culto. É isso que significa a expressão vossa congregação. A palavra congregação ali não está falando do costume de se reunir, da reunião em si, está falando do local de reunião. Não é para abandonar o local da reunião dos cristãos. É para estar junto, em outras palavras, na igreja, na casa de oração. Ok? Vamos para frente. Segundo tópico. Líderes cristãos como mordomos. Primeiramente, o povo de Deus deve entender que Deus sempre guiará seu povo por meio de líderes que ele levanta. É um princípio imutável. Conforme Jeremias 3:15, darei pastores, e também João 21, 15 ao 17. Jesus falou para Pedro, Pedro, apacente minhas ovelhas. Porém, esses mesmos líderes devem serem um exemplo dos fiéis. Está lá em 1 Timóteo 4:12. E devem estar cientes de que foram chamados para viver em favor do povo, e não em favor de si próprio, conforme Hebreus 5:1. A Bíblia diz que o sacerdote é chamado dentre o povo a favor do povo. Então, primeiro princípio, todo povo tem que entender, Deus não vai liderar seu povo sem levantar líderes para liderar esse povo. Então, Deus sempre lidera o seu povo por meio de líderes que ele levanta. A igreja tem que estar ciente disso. Então, os líderes sempre vai ter. Deus vai guiar seu povo por meio dos pastores. Agora, cabe aos pastores entender que foram chamados para viver em favor do povo e não em favor de si próprio. A responsabilidade é elevadíssima em relação à mordomia dos líderes, ok? Então, os líderes, o povo tem que estar ciente que é necessário os líderes, mas os líderes têm que estar ciente, é claro que eles vão ser honrados pelo povo, a honra vem, mas os líderes têm que estar cientes que foram chamados para servir, e não para ser servido apenas, ok? Vamos lá. Terceiro tópico, a mordomia dos membros e congregados, subsídio teológico. Sabemos que Deus deixou os pastores a fim de ministrarem as bênçãos espirituais sobre o povo. Está lá em 1 Coríntios 9:11. E servirem de exemplo de obediência e fé, conforme Hebreus 13:7. Contudo, cada membro e congregado também possuem o dever de serem exemplo de obediência a Deus diante do mundo, conforme Mateus 5:16. Jesus disse, brilhe a vossa luz perante os homens, para cada cristão. Tem que ser exemplo também de dedicação na expansão do reino de Deus na terra. Não é só os obreiros que têm dever de pregar, cada membro tem. Conforme Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas, é para todos os membros. E também Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Também no cuidado de uns para com os outros, conforme Filipenses 2:4. A Bíblia diz, não atente propriamente para o que é seu, mas para o que é do outro. Ou seja, a necessidade também do outro. Cada membro tem o dever de se preocupar uns com os outros.
Não é responsabilidade só do pastor se preocupar com o bem-estar dos irmãos, se preocupar com a pregação do evangelho e dar bom testemunho. Cada membro tem elevadíssima responsabilidade diante de Deus no que diz respeito à mordomia dos membros e congregados, os deveres para com a pregação do evangelho, para com o testemunho diante do mundo e para com o cuidado de uns para com os outros. Ok? E nós chegamos ao final de mais uma lição abençoada, que a nossa conclusão nos diz assim. Aqui a gente só dá um norte para os irmãos saberem entender cada tópico. E aí no domingo os irmãos se aprofundam tópico por tópico. Conclusão: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Lembrando, irmãos, que a igreja local, ela é um grande benefício para a comunidade. Ela é benefício para as famílias, ela é benefício para a sociedade, ela é benefício para o bairro, ela é benefício para a cidade, ela é benefício para o mundo. Então ame a igreja local. Cuide dos trabalhos da igreja local, esteja junto com os obreiros, junto com os pastores, fazendo o trabalho. Você não quer trabalhar no reino de Deus? A tua congregação local é o reino de Deus que você está inserido. O reino de Deus está ali na congregação local. Então atue, crie raiz. Eu sempre digo para os membros, crie raiz na tua igreja local, na tua igreja mãe. A igreja mãe é a nossa Jerusalém. Então nós temos que servir a Deus ali, na igreja local. Aleluia! Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e esperamos que você esteja no domingo para aprender a lição de número 5. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.